Será que a humanidade está prestes a estabelecer contato com inteligências extraterrestres? Será que nós estamos prestes a ter as profecias de Baba Vanga e Chico Xavier reveladas? Será que a humanidade está prestes a estabelecer contato com inteligências extraterrestres? Bom, vocês sabem muito bem, ou pelo menos deveriam saber se acompanham esse canal, que Baba Vanga, a famosa médium búlgara, fez uma única profecia específica para esse exato período que nós estamos vivendo. Ela disse claramente que nós entraríamos em contato com inteligências extraterrestres nessa era. Agora, o Chico Xavier também falou a exata mesma coisa. E é aí que eu te pergunto, meu pequeno gafanhoto, será que isso já não está acontecendo? Bom, nesse vídeo de hoje aqui, eu sou Carol Capel, a sua profeta do fim do mundo favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo que começa agora aqui nesse canal. Agora, para entender essa história toda aí, a gente precisa voltar um pouquinho lá para um vilarejo escondido nas montanhas da Bulgária. Nós vamos voltar para o início do século XX, quando uma mulher cega dos olhos da cara começou a enxergar aquilo que ninguém mais via. Ou seja, ela não enxergava com os olhos da cara. O nome dela? Vangelia Pandreva Dimitrova, mais conhecida pelo mundo todo como Baba Vanga. A vidente que não tinha olhos para a realidade comum, mas enxergava uns segredos do futuro. Para muitos, essa mulher era apenas uma charlatã. Para outros, tipo para líderes da União Soviética, para líderes chineses e até para líderes ocidentais, ela era um oráculo da humanidade. E seus seguidores, ou seja, as pessoas que apostavam que o que ela dizia era verdadeiro, anotavam palavra por palavra as revelações que escapavam da boca dela, como se essas revelações fossem fragmentos roubados de um destino inevitável. E dentre essas revelações, uma profecia perturbadora se destaca. Ela fala sobre a virada de uma era, sobre os anos de 2023 a 2026. Período esse que a humanidade entraria em contato com inteligências vindas de fora da Terra. Só que ela não foi a única voz a anunciar algo tão grandioso. Do outro lado do planeta, em terras brasileiras, vocês sabem muito bem que o médium Chico Xavier, que era respeitado inclusive por pessoas céticas, por cientistas, por homens da razão, ele afirmava ter recebido de seus guias espirituais uma revelação semelhante. Segundo ele, havia um prazo estabelecido pelos seres superiores. Prazo esse que dizia que se a humanidade não mergulhasse em uma guerra devastadora, então dentre os anos de 2019 a 2029, os contatos extraterrestres se tornariam realidade. Ele dizia não palavras diretas, ou seja, ele não falava em alienígenas de fato, mas sim ele falava irmãos cósmicos, Chamava essas inteligências de irmãos cósmicos. E ele dizia que esses seres eram inteligências que viriam para cooperar com o planeta Terra, para ensinar e também para transformar. Será muita coincidência que uma mística búlgara e um médium brasileiro tenham falado a exata mesma coisa sobre o exato mesmo período e principalmente sobre revelações que têm a ver com esse despertar? Bom, eu não sei vocês, mas eu não acredito muito em coincidência não. Eu acredito mais em sincronicidades, principalmente porque nesse exato momento que eu estou lhes falando, tem uma coisa muito estranha e ao mesmo tempo muito bizarra acontecendo aqui na Terra. Porque os telescópios do planeta registraram sinais de que nós estamos diante
de um visitante extraterrestre. Sim, eu estou falando dele, do 3I Atlas. E essa história do 3I Atlas começou como uma descoberta comum, né? Porque foi identificado um corpo interestelar cruzando o nosso sistema solar. Corpo esse que não era o primeiro, tá? Porque antes dele, nós já havíamos visto o misterioso Oumuamua, né? Que é aquele objeto em formato de charuto que atravessou o espaço em 2017 e deixou a comunidade científica muito dividida entre a explicação convencional e a hipótese ousada de que o Oumuamua se tratava, na verdade, de uma tecnologia alienígena. Logo em seguida, em 2019, nós tivemos o cometa Borisov, que foi um outro visitante vindo de fora do nosso quintal cósmico. E agora, em 2025, todos os olhos do mundo, principalmente os olhos da ciência, da astrofísica e da astronomia, estão voltados para um novo intruso, para o 3I Atlas. E ele tem esse nome justamente porque ele é o terceiro objeto interestelar, então I, e porque ele foi identificado pelo grupo de telescópios Atlas, ele se chama então 3I Atlas. Então, desde ali da detecção dele, ele não se comporta como deveria. A gente está falando, gente, de um objeto que tem um brilho que aumenta de forma irregular, como se existisse alguma coisa na superfície dele que refletisse muito mais do que simples gelo e rocha, que é algo comum para cometas, né, e asteroides. Então, os astrônomos que estão acompanhando a trajetória do 3I Atlas perceberam que ele não se comporta como um corpo passivo, mas sim que tem uma coisa, alguma coisa que acompanha ele, né? Que é um objeto em formato de cone que é quase que invisível aos nossos olhos e às lentes das nossas câmeras aqui no planeta Terra, mas objeto esse que é percebido por instrumentos mais sensíveis. E não, eu não estou falando de poeira, não estou falando de um fragmento natural do próprio 3I Atlas. Por quê? Porque é algo que parece que mantém uma distância constante do objeto em si. É como se fosse, se a gente pudesse tratar nesses termos, uma espécie de nave sentinela do 3I Atlas. Ele mantém uma distância segura do objeto. Então é como se ele abrisse caminho, né, dentro do universo, para que esse objeto viesse atrás dele. Então, logo que as primeiras imagens do 3I Atlas saíram, elas já causaram um alvoroço gigantesco, porque alguns cientistas acreditam que essas imagens sejam apenas um efeito óptico, talvez ali, né, do resultado da fragmentação desse cometa. Para outros, entretanto, contudo, todavia, especialmente os que se lembram das palavras de Baba Vanga e Chico Xavier, isso é, na verdade, um sinal inequívoco de que nós não estamos sozinhos. E a anomalia mais comentada do 3I Atlas é justamente o aumento do brilho repentino, porque, diferentemente dos cometas comuns que brilham ao liberar gases e poeiras, e principalmente quanto mais eles se aproximam do Sol, mais eles brilham. O 3I Atlas, ele apresenta pulsos luminosos irregulares, como se ele estivesse emitindo sinais. Existem momentos ali que o brilho dele cresce em intensidade, né? E de uma forma tão abrupta que esse brilho lembra mais uma comunicação, até em código Morse, do que um fenômeno físico comum. Então, alguns astrônomos arriscam hipóteses mais conservadoras de que talvez esse brilho sejam explosões internas de gases presos ali na cavidade, né, do cometa, que são reflexos ocasionais de uma superfície incomum, mas há pessoas que vão além. Principalmente eu estou falando do renomado físico Avi Loeb, que é professor da Universidade de Harvard e um dos maiores defensores da tese de que o Oumuamua era uma sonda alienígena, sonda essa que veio estudar o sistema solar para que outros objetos, tais quais o Borisov e o 3I Atlas, se manifestassem posteriormente. Para o Avi Loeb,
O 13 Atlas repete o padrão de comportamento que não se encaixa em nenhuma explicação natural simples. Ele sugere que o objeto merece uma explicação e uma investigação mais séria, porque ele pode ser, sim, um artefato interestelar construído por inteligências avançadas. E, gente, o que dizer desse objeto em formato de cone que está escoltando o 13 Atlas? Os registros apontam para algo que não gira aleatoriamente, mas sim se desvia por acaso e, principalmente, esse objeto aí em formato de cone, ele mantém uma posição como se houvesse um controle inteligente sobre seu movimento. Então, alguns pesquisadores em tons mais cautelosos afirmam que esse pedaço, né, esse pedaço em formato de cone, ele pode ser, na verdade, um pedaço do próprio cometa que se desprendeu ali durante a viagem. Só que cientistas mais ousados falam em uma nave-mãe ou talvez um módulo de observação que acompanha o visitante interestelar como se fosse parte de uma missão cuidadosamente planejada. E é aqui então que as profecias ecoam de novo. Baba Vanga dizia que o contato com esses seres extraterrestres não seria um evento de aterrissagem pública, mas sim uma aproximação gradual, e que sinais seriam enviados de maneira sutil até que nós estivéssemos preparados para compreender. Chico Xavier também falava de uma aproximação e de uma preparação lenta, de uma aproximação cuidadosa desses nossos irmãos do espaço. Será que o 13 Atlas é esse sinal? Bom, vamos voltar aqui às palavras de Baba Vanga, porque ela dizia que no início da década de 2030 nós teríamos revelações cósmicas. E para alguns de seus intérpretes, ou seja, para as pessoas que interpretavam as profecias de Baba Vanga, isso poderia significar catástrofes vindas do céu. Para outros, isso poderia significar um contato com civilizações inteligentes de fora do nosso sistema solar, que mudaria para sempre a nossa compreensão do universo. O Chico Xavier fala de um pacto de amor com espíritos superiores, e ele deixava muito claro que se a humanidade não entrasse em guerra após 2019, nós seríamos então brindados com avanços espirituais e avanços científicos sem precedentes. Avanços esses que incluíam a chegada dos nossos irmãos das estrelas. Nós não estamos numa guerra mundial. Pelo menos não de maneira declarada, né? Pelo contrário, porque nós temos tensões globais, né? Tensões pontuais, mas o planeta Terra ainda está resistindo a esse abismo todo. Justamente nesse exato período, dentro de um contexto perfeito desenhado por videntes e profetas do passado, que surge no céu um visitante inexplicável, acompanhado de fenômenos que escapam da nossa razão. Será apenas uma coincidência? E é aí então que eu lhes pergunto: será que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de um limiar, de uma revelação? Eu não sei responder essa pergunta ainda, tá? Mas, seja como for, o 13 Atlas continua ali a sua viagem silenciosa, ignorando as nossas discussões, os nossos medos e até as nossas esperanças, tipo a minha esperança de que a nave-mãe venha me resgatar. Ele está cruzando o espaço como se ele carregasse um segredo que nós ainda não podemos decifrar. E a dúvida persiste, né, gente? É uma dúvida que fica ali latejando como um enigma sem resposta. Porque será que as profecias de Baba Vanga e Chico Xavier não falavam exatamente sobre isso?